Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, adultos, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Que Deus o abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para ti, para nós, para a igreja, para o mundo, passe para frente para mais pessoas. Amém? Hoje é dia 16 de abril de 2026, dia, o ano e o mês que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus. Palavras simples e esclarecedoras para a glória do nome de Jesus. Jesus está voltando, meus irmãos, para buscar a igreja. Vamos meditar na criação do homem. Gênesis 1, 26 a 28. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. 28. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movam sobre a terra. Amém? Agora nós vamos ler o versículo, o capítulo 3 e o versículo 6 e 7, que disse: E vindo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si vestimentas. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. No capítulo 4, versículo 1, a queda de Caim. Conheceu, quando ele foi lançado fora, agora conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. No versículo 25 do capítulo 4, disse, e tomou Adão, tornou conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou Sete, porque ela deu-me outro filho no lugar de Caim que Abel matou. No lugar de Abel que Caim o matou. Versículo 17 diz, conheceu Caim a sua mulher, e ela deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e a cidade
o nome de seu filho Enoque. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus trino e glorioso, Deus onipotente. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja dirigida pelo Espírito Santo que entra nos corações de cada um. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos fazer hoje uma live que eu sei que para muitos vai ser polêmica, mas não é polêmica, né? É de conhecimento. Veja bem, muito se diz com quem Caim casou-se, porque diz que Adão conheceu a Eva e ela deu outro filho, e ele disse: o Senhor me deu outro homem no lugar de Abel, e Caim matou. E ele teve filhos e filhas. Aí diz muito que ela casou com as irmãs dele. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, pastor, obreiro, conhecedor, leitor da Bíblia, que todos que pensam assim estão errados. Veja bem, no versículo 26, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher. Certo? E deu autoridade para dominar sobre os peixes, as aves dos céus, os répteis da terra, tudo. Tudo bem. No versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus criou homem e mulher, os fez. No versículo 28, Deus criou, Deus abençoou o homem e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Espera aí. Deus acabou de fazer o homem, a mulher, e deu essa bênção e fez o jardim do Éden e colocou o homem ali no jardim do Éden. Certo? Deu autoridade, abençoou e determinou para ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Ou seja, do momento que tornou-se um casal, tornou-se fecundo, tendo filhos e filhas e foi enchendo a terra. Medite nas suas mentes e na Bíblia. A palavra de Deus é um livro inesgotável. Nós temos que meditar, ler e reler, meditar e dizer aonde Deus deixou uma vírgula para que dessem continuidade. Ele disse: multiplicai e enchei a terra. Então foi como deu para os animais, os passarinhos, é um casal, e eles encheram a terra, os peixes, entendeu? Adão e Eva também. No tempo da inocência, os passarinhos até hoje, eles têm relacionamento no inocência, não tem o dono do passarinho, não tem o dono da vaca, não tem o dono da cabrita, nem da cachorra, um dono. Está entendendo? Tudo que eles fazem na inocência. Nós vamos ver na frente que a mulher passou a ter um dono depois do pecado. Até aí, a mulher era simplesmente a mãe. Ela não tinha obrigação, era vivida na inocência. Eles não tinham aquele negócio. Se Eva saísse, mas estava no Jardim do Éden. Quando eles estavam no Jardim do Éden, eles não viam o povo que cresceram lá fora. Os filhos desciam e iam para a terra. E eles ficaram no Jardim do Éden, só os dois. Qual foi o filho de Adão e Eva que conheceu o Jardim do Éden? Nenhum.
porque os que nasciam ali na criança, no nascimento, eram lançados na terra, enchia a terra. Está entendendo que existia relações, existia nascimento de filhos e tinha algumas dores, porque nós vamos ver. Medite no versículo 28, e agora nós vamos passar a falar no versículo 3, capítulo 3, no versículo 6 e 7. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ela comeu e não abriu os olhos. Ela não viu que estava nua. Aí deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Ponto final. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. E cozeram-lhe folhas de figueiras e fizeram para si vestimentas. Agora eles estão em pecado, conheceram a nudez. Agora eles foram tentar se cobrir, porque tinham vergonha um do outro. Até então eles tinham relacionamento, vivia na inocência, não tinha vergonha. Porque era inocente. Agora o pecado chegou e viu a vergonha um do outro. Vamos cobrir. Deus chega. E Deus, conhecedor, já sabia que isso tinha acontecido. Aí Deus chama, então disse a mulher. Vamos ver o versículo 16. Nós estamos falando, não vamos fazer toda a criação, vamos falar sobre a descendência. A mulher disse, multiplicarei, ó. Deus disse para a mulher. Para o homem Deus falou uma coisa, para Satanás para outra. E a mulher, multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nós vamos ver que Adão recebeu a pena de morte, a mulher não. Certo? Adão disse, portanto, disse, deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. De ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Meus amados, agora vai Eva ser mãe, não no jardim do Éden, porque Deus lançou fora. Então não nasceu nenhum filho de Adão que conheceu o jardim do Éden. Porque aqueles que nasciam na inocência era lançado na terra, enchia a terra de tal maneira que, nós vamos ver daqui a pouco, quando Adão sai da presença de Deus, ele vai para uma cidade que já era formada. Se o primeiro casal foi Adão e Eva, quantos anos, quanto tempo viveu Adão e Eva na inocência? A Bíblia não diz. Do versículo 1, do versículo 16, 18, do 28, onde Deus ordenou, até a tentação e a queda, até ele sair para fora, morrer, casar, conhecer a esposa, e ela ter os 2 filhos e crescerem. Um ser lavrador, outro ser pastor de ovelha.
e um matar o outro, chegar diante de Deus. Não era aquele negócio, não era Adão que eu estava fazendo na hora. Nasceu, cresceu na terra e trabalhando. Tá entendendo? Agora, Caim, a mulher com dor, saiu, conheceu, porque você vê que o Senhor vai pegar, onde diz o Senhor, no versículo 22, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a tua mão sobre e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da qual foi tomada. Ele foi tomada da terra, não foi do jardim do Éden. Por isso Eva foi tirada dele. Se faz Eva da terra do jardim do Éden, onde Adão estava, Eva era santa, diferente dele. Ele era terreno. Por isso pegou terra com terra, tirou dele a costela. Entendeu? E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor da guarda do caminho da árvore da vida. O homem, desde que ele pecou, ele é perigoso, ameaça para Deus. Deus tem que segurar na mão. Lançou fora. Agora, os dois estavam no paraíso, foram lançados fora. Até o pecado eles concebiam e enchia a terra. Agora, conheceu, versículo capítulo 4, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. Agora é o primeiro. E deu à luz mais um, seu irmão Abel, foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Aí, meus amados, passou-se o tempo para se formar essas crianças. Se formando, um dia, cada um cuidava da sua parte. Foram eles diante de Deus. Só que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. E Caim turbou seu coração. E depois ele ficou irado, chamou seu irmão para ir no campo e ali o matou. Versículo 17, ele já foi, Deus chamou ele lá, sobre o seu pecado, colocou sinal, porque ele tinha medo de morrer. Mas ele saiu da presença de Deus, saiu diante da face de Deus e habitou na terra de Nodes, do Oriente, do lado do Oriente, do Éden. Ali bem do lado, tinha uma cidade chamada Nodes, cidade formada. Não foi ele quem formou a cidade. Ele saiu e entrou. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho Enoque. Veja bem, até aqui já tinha nascido alguma filha de Eva. Como ele casou com a irmã? Quantos anos faria da inocência que ele estava nascendo crianças no jardim do Éden e enchendo a terra, e na terra nascendo os outros filhos? Quantas pessoas tinha? Com certeza, a mulher que ele casou com ela
pode ser até uma prima de terceiro ou quarto grau. Você está entendendo? Porque a Bíblia não diz quantos anos viveu Adão na inocência. Por que os pastores não ensinam para a igreja não dizer que a vida começou com Caim e Abel? O pecado começou com Adão e Eva. Caim e Abel foi o primeiro filho do pecado. Está entendendo? Depois que Caim matou Abel, foi que ele conheceu a esposa e teve a Sete, a genealogia dele. E teve filhos, teve filhas. Está entendendo? Conheceu então a sua mulher, Caim, conheceu, e ela deu à luz a um filho chamado Enoque. No versículo 25, é o nascimento de Sete. Caim já tinha conhecido a mulher, no versículo 17. Ela tinha dado à luz, já tinha nascido Enoque. Está falando aqui. Aí Caim tornou conhecer a sua esposa, Caim, Adão, e ela concebeu. Ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, que foi morta por Caim. E Sete também gerou um filho e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Você já imaginou, meus queridos e amados irmãos, a genealogia desse povo? Quem casou Adão, ou Caim? A irmã. Aonde está a irmã que ele casou? Para ele ter casado com a irmã, como ela ter certeza, ele tinha que ter Caim, Abel e irmãs. E não tinha, só tinha os dois. Quando Adão foi lançado do Jardim do Éden, já tinha cidades formadas. Imagina os passarinhos, as aves, os animais do campo, como se reproduz. Assim era o homem e a mulher na inocência. Reproduzia um após o outro direto. Então, não tenha certeza, não discute com quem Caim casou. Não discute que foi com a irmã. A Bíblia não afirma. Ele reconheceu a mulher dele. Nós sabemos que é descendência de Adão e Eva. E essa descendência foi nascido na inocência do casal. Está entendendo? Este povo é nascido na descendência, na inocência do casal. Veja lá no versículo 28, do primeiro capítulo, que Deus ordena ao casal. Ele disse Deus, abençoou, ele disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Você imagina a maneira. Não tinha dor que a mulher tem hoje. Não tem o desgaste, porque não tinha pecado, era santidade. Tinha alguns desconfortos, com certeza, porque isso aumenta quando tem alguma coisa. E quando Deus disse para ele, multiplicarei grandemente. Então ela sofria muito pouco. Mas Deus multiplicou com a gestação por causa do pecado grandemente. Dali para cá ela foi conhecer a mulher,
preço do pecado. A igreja do Senhor Jesus Cristo está 2 ou 3 mil anos atrás do conhecimento espiritual para falar sobre alguns textos ou contexto bíblico para ensinar. Para nós ensinarmos, temos que ter convicção. Eu não posso afirmar a mulher com quem Caim casou, que o primeiro casamento dele concebeu a mulher e deu à luz a Enoque. Enoque seria sobrinho de Caim, se fosse filho da irmã, e filho de Caim, filho e sobrinho. A mãe seria tia, porque era filho do irmão dela. Meus amados, essa mulher pode ser filha, neta, bisneta, prima deles de muitos anos, que a Bíblia não diz daí tantos anos, não. Do versículo 1 até o versículo 28 teve tempo do primeiro capítulo. Imagina só do versículo 28 do primeiro capítulo até o versículo 16 do segundo capítulo, quando eles caíram. No versículo 7 e 8, quando comeram a fruta. No dia 16, que o Senhor falou com eles. Caim nasceu no capítulo 4, versículo 1. Matou o seu irmão, e quando saiu da presença de Deus e foi para uma cidade onde estava a mulher, chamado Nod, no oriente do Éden, no versículo 16 e 17 do capítulo 4. No versículo 25 que nasce Sete, ele já era pai de Enoque. Aí que teve filhos e filhas com Adão. Adão teve depois da morte de Abel, que Caim matou. E minhas irmãs e meus irmãos, basta que a igreja, nós, os crentes, conheça que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Deus é o nosso Criador, que há mais mistério entre cima do céu e embaixo da terra do que o que todos nós podemos imaginar. É nós entendemos que Deus é poderoso. Ele faz do nada, faz tudo. Ele faz do tudo, ele faz nada. Para Deus não há nada impossível. Você que tem dúvida com quem casou Caim, casou com uma mulher. Da onde veio a mulher? Vinha de Adão e Eva. Qual é a origem? Nasceu no jardim do Éden e encheu a terra. O povo estava tão grande que tinha feito cidades. A maldade entrou no coração de Caim e ele cometeu o primeiro homicídio na terra, matando o seu irmão. Agora, meus irmãos, você tenha certeza, você vai chegar diante de Deus no céu pelo amor que o Pai tem no coração e pela bondade e misericórdia de Jesus Cristo. Jesus quem comprou você e eu e nós do mundo do pecado. O Espírito Santo que nos dá conhecimento para nós meditar na palavra e comentar, sem colocar genealogias, sem colocar teologias humanas, a teologia do Espírito Santo.
A mulher com quem Caim casou era uma mulher filha de Adão e Eva, nascida no jardim do Éden e lançada na terra como crianças, como os animais. E encheu essa terra. Se a mulher dele foi filha de Eva com Adão, não está escrito. É descendência. Pode ter sido uma terceira ou quarta descendência de Adão e Eva. Digamos que poderia ser que Adão seja tataravô desta mulher com quem ele casou. Porque a Bíblia não afirma o número de anos que tem marcado entre o início, a ordenança da criação para encher a terra, e nem o início do fim. Você entenda que Deus é poderoso. Cerca de 2000 anos depois do pecado, isso que me chama a atenção. Eu fico pensando, quem sabe passou 2000 anos para ter o dilúvio, para Adão ser lançado fora do jardim do Éden e criar um mundo até o dilúvio. Depois do dilúvio até Jesus, mais 2000 anos, e agora já passou de 2000 anos. Está no tempo dele ir buscar a igreja. Vamos ser simples, sábios, e os sábios sempre diz não sei, é Deus quem conhece. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora, a igreja, a família. Ore por mim, ore pela minha família. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Quando você ouvir essa live, você medite nesses números que eu tenho passei, versículos. Leia e medite para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.